Olá, tudo bem? Pedi as bênçãos do Papai do Céu sobre a vida de vocês, da família de vocês, que seja um dia abençoado para cada um de vocês. Na história anterior, eu havia falado da guerra que Ezequias havia enfrentado e saído vitorioso. E eu disse que ia continuar a história, contar mais um pouquinho da história de Ezequias. E aí, vamos de história? Simbora para mais uma história? Hoje eu vou contar a parte pós-guerra, a parte que reinou a paz e a prosperidade para Ezequias. O que será que aconteceu? Vamos descobrir? Eu vou usar dois livros da Bíblia. É o livro de Isaías, capítulo 38, e 2 Crônicas, capítulo 33. Vamos lá. O verso primeiro de Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você morrerá e não viverá. Que mensagem fortíssima de Deus ao profeta, ao rei Ezequias. Que mensagem forte e poderosa. Eu imagino ali Ezequias recebendo essa notícia. Vocês se imaginam? Consegue se colocar lá no lugar de Ezequias? Olha, coloca sua casa em ordem porque você vai morrer. Que coisa, né? Na primeira história, se vocês não assistiram, assista lá o vídeo anterior para vocês se contextualizar, saber da história, o porquê que levou essa segunda parte. Ezequias, por conta das vitórias alcançadas e das bênçãos que Deus lhe concedeu, ele veio ser um rei orgulhoso, vaidoso. E por conta disso chegou essa mensagem fortíssima para ele. Mas nessa mensagem eu ainda consigo, nas entrelinhas, ver o amor e o cuidado de Deus. Deus dizendo para ele: olha, se ajeita, arruma a sua vida, porque a morte vai bater à sua porta e você precisa ter a sua vida, a sua casa em ordem. Então Deus lhe dá essa mensagem forte, porque a vontade de Deus é que todos vá bem, é de abençoar e não amaldiçoar. Deus quer o bem para todos os seus filhos. Agora, por que chegou a essa situação? Vamos voltar lá no livro de 2 Crônicas. Olha o que diz o verso 25. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Pelo que houve ira contra ele e contra a cidade de Judá e contra Jerusalém. Que benefícios foram esses? Versos 27. Teve Ezequias riquezas e glórias em grande abundância. Proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudo e toda sorte de objetos desejáveis. Tem mais. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho, do azeite e de estrebarias para toda espécie de animais e de redis para os rebanhos. Verso 29. Edificou também cidades, possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado
numerosas possessões. Deus o fez um rei rico e poderoso. Ezequias teve o seu reinado próspero, abençoado e protegido. Deus o protegia. Lá no início do seu reinado, Deus, eu vou lutar por você. Mas ele teve o seu coração, permitiu que o orgulho e a vaidade entrassem em seu coração. Olha o verso 31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe tinha e que estava no seu coração. Sabe o que quer dizer isso aqui? Que Deus poderia ter intervido, mas Deus não interviu. Deus deixou por conta de Ezequias, tipo um pai que está tomando conta da filha, tomando conta do filho, para saber se ele vai se comportar bem, mas chega um momento, ele diz, mas como eu vou saber se ele se comporta bem na minha ausência? Foi isso que Deus fez. Deixou Ezequias tomar a decisão para saber o que ele ia fazer, o que ele ia falar, se ele ia dizer que as riquezas, os prodígios da terra, do seu reino, tinha vindo de Deus. Vocês entenderam? Agora voltemos lá no capítulo 38. O que será que aconteceu com Ezequias? O que será que aconteceu com ele? Porque Deus falou, põe sua casa em ordem. Deixa eu perguntar para você, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo, que está nos acompanhando. A sua casa está em ordem? Sabe o que é a sua casa? É o seu coração. O seu coração é a morada do Espírito Santo, diz lá a palavra de Deus. Paulo nos afirma isso, nos ensina isso. O seu coração é a morada do Santo Espírito. O seu coração está em ordem? Tem morado aí no seu coração o Espírito do Senhor? Se você descansar hoje, e quando despertar na manhã da ressurreição, o que vai acontecer? O que você vai ouvir de Jesus? Bem-estar, servo bom e fiel? Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei? Entra no gozo do seu Senhor? Ou Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos te conheço? Claro que não, né? Claro que não. Papai do céu está cuidando, está nos ajudando, assim como esteve com Ezequias, mandando avisos iguais a esse. É um aviso. Põe sua casa em ordem. Aqui no Isaías, verso 3, e disse Ezequias, lembra-te, Senhor, te peço, porque eu andei diante de ti em fidelidade e com inteireza de coração. Aqui Ezequias apela para o coração de Deus do tempo em que ele fora leal, do tempo em que ele andava, foi fiel, tinha sido fiel a Deus. Verso 5, verso 4, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, antes de Isaías, olha como que Deus é bom, antes de que Isaías saísse lá do palácio, saísse ali, veio a palavra do Senhor novamente, Isaías, e Deus dizendo para Isaías, volta lá e fala com ele, tem outra mensagem para ele. E agora? Que mensagem é essa? Porque a primeira não foi boa não, você vai morrer. Isaías sai, ele se põe, o verso diz que ele se colocou com o rosto na parede.
e de joelhos clamava ao Senhor: ó Senhor, tenha piedade, lembra-te de mim, do tempo em que eu fui fiel a ti. E antes dele terminar a oração, Deus chamou Isaías de volta, assim: vai lá, leva outra mensagem para ele. Olha a mensagem: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. Olha que coisa maravilhosa, Deus ouve a nossa oração. E vi as tuas lágrimas e acrescentei, pois, aos teus dias 15 anos. Que bênção, né? Ezequias estava para morrer. Ele vai para Deus e clama ao Senhor, se humilha, pede perdão, e Deus diz: tudo bem, eu vou alongar, vou prolongar o seu tempo de vida, eu vou lhe conceder mais 15 anos de vida. Que Deus maravilhoso, né? Eu não sei o que você está passando, eu não sei os seus problemas, as suas dificuldades, mas eu conheço um monte de gente, de amigos que estão adoentados, e que eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus pela vida, tenho clamado a Deus pela vida dessas pessoas, e Deus ouve as nossas orações. Clame ao Senhor, creia com fé, peça com fé que Ele ouve a sua oração, se humilhe perante ao Senhor. E se você não tem tido uma vida, seguido uma vida de maldade aí no coração, de orgulho, de vaidade, Deus lhe concede novamente uma oportunidade. Deus está te chamando agora. Faça igual a Ezequias, vai lá, fala com Deus, que Deus possa abençoar. Novamente eu peço a sua vida, a sua família, em especial aos que estão passando por dificuldade, por problemas, por enfermidade, que Papai do Céu possa estar intervindo com a cura, com o conforto, com o consolo, com esperança e com fé. A próxima história vai ser do anjo que caiu do céu. Você já ouviu falar sobre isso? Já ouviu? Faz aí, comenta aí no vídeo. Fala aí no vídeo se você já ouviu. E que história é essa que eu vou contar na próxima semana. O anjo que caiu do céu. Não perca. Papai do Céu abençoe todos vocês. Obrigado.